A Aston Martin confessa que este ano não pode fazer nada de melhor para o carro, mas tem uma justificativa. Hülkenberg pede paciência. Mercedes confessa frustração na Arábia Saudita. Leclerc reconhece que a Ferrari está fazendo algo de errado. O chefe da Ferrari dá uma entrevista muito revoltado, que fez Hamilton até cancelar seus compromissos. Red Bull desiste de contestar punição de Verstappen, entrevista polêmica de Verstappen e uma reviravolta começa a acontecer dentro da Red Bull. Vamos lá, ontem o Alonso disse que este ano seria difícil e que provavelmente não pontuaria durante todo o ano, que uma 11ª colocação seria o melhor que ele conseguiria fazer. E hoje, o embaixador da Aston Martin lamenta a fase do Alonso, mas reforçou que a equipe não pode dar nada de melhor para ele. Mas ele reforça que não é para os torcedores ou fãs pensarem que a equipe não está fazendo nada ou que a equipe está brincando. Todos estão sofrendo e preocupados, inclusive ele comenta que nem conseguiu dormir porque não está gostando do resultado da equipe. Toda a equipe está trabalhando a todo vapor, são mais de 900 pessoas trabalhando para mudar isso. Então, o que explica essa péssima fase da Aston Martin? Equipe esta que quando começou esse regulamento, lá em 2022, começou muito bem, conseguindo pódios, e agora entre todas as equipes, conforme eu já mostrei para vocês nos vídeos análises da corrida e da qualificação, a Aston Martin ela é a única equipe que regrediu o desempenho do seu carro comparando com o ano anterior. Pois bem, eis que o chefe da equipe rasgou o verbo falando sobre a fase atual da Aston Martin. Andy, chefe da Aston Martin, disse que este é um ano desafiador, pois as mudanças de regra para a temporada do ano que vem, 2026, são muito abrangentes, que não deixa a possibilidade de transferência técnica ou conceitual do carro atual para a próxima geração. Isso significa que qualquer desenvolvimento que a equipe fizer a partir de agora para o carro deste ano só será benéfico para as corridas restantes deste ano. Por outro lado, a equipe tem a oportunidade de criar uma base mais sólida de trabalho no desenvolvimento para o carro de 2026, o qual vai ser benéfico nos próximos 5 anos na melhor das hipóteses. Ele ressalta que a equipe este ano não está desistindo de nada, que a equipe não desistiu. A equipe quer correr e ganhar pontos, mas está muito claro aqui, pessoal, que o foco da Aston Martin é totalmente 2026, e isso faz muito sentido, já já eu detalho para vocês. Pontuando notícias mais recentes, o Alonso disse que ele está sem ideias para melhorar no carro deste ano. E conforme eu já mostrei para vocês em outros vídeos, de fato a Aston Martin sequer está atualizando o seu carro para aprimorar desempenho nas corridas. E já avisaram que o grande engenheiro aerodinamicista Adrian Newey está totalmente focado em 2026. Então, pessoal, a partir do momento que a Aston Martin confirma que o maior engenheiro da atualidade está focado em 2026, apesar dos problemas de 2025, esquece, pessoal. O carro deste ano está abandonado, pois a Aston Martin com Adrian Newey quer ser a equipe triunfal de 2026, que começa o novo regulamento. Se eles começarem com um carro vencedor, mais ou menos como a Red Bull fez em 2022, eles terão grande vantagem, ainda mais com os motores da Honda, que também são vencedores. Uma parceria muito boa. Ainda mais a Aston Martin, que também quer muito contratar Max Verstappen. Porém, para ser interessante para Max Verstappen, eles precisam mostrar realmente que estão focados em transformar a equipe. Pois, por óbvio, Max Verstappen nunca iria para uma Aston Martin que sequer chega no top 10. Mas e o ano que vem? Quem sabe? De olho na Aston Martin. Sauber, meus amigos! A pior equipe do grid atual. Carro sem equilíbrio, que gasta muito pneu, com estratégias estranhas, como vimos na corrida passada com Bortoleto. O piloto mais experiente, Hülkenberg, que é um excelente piloto, pediu paciência. Olha o que ele disse, que o carro teve muito desgaste de pneus e pouca velocidade. Ou seja, é as piores características de um carro de Fórmula 1. Para o Hülkenberg, a diferença entre a Sauber e as equipes rivais ainda é muito grande. E largando atrás do grid não ajuda em nada. E isso, pessoal, explica a estratégia usada que a Sauber usou no Bortoleto, ao qual comentei para vocês no vídeo anterior. A Sauber estava contando com uma bandeira amarela para alavancar Bortoleto para talvez o top 10. Se ele conseguiria manter a posição, é outra conversa. Mas a Sauber realmente tem que apostar. Não tem carro, o carro gasta muito pneu, é desequilibrado, não dá para ultrapassar ninguém por causa da falta de aderência, então tem que apostar. A prova que o carro é muito ruim é que Hülkenberg ganhou apenas uma posição em relação à sua largada. Perguntaram para Hülkenberg qual era a posição da Sauber na temporada. Ele não disse que é a pior equipe, é claro, mas ele falou que está muito claro. A Sauber definitivamente ainda tem muito trabalho para fazer, mas é bom respirar fundo.
e partir para a próxima corrida, porque provavelmente serão necessárias mais algumas corridas antes que a Sauber traga novas atualizações para o carro. Então não tem por onde correr, pessoal. Uma situação delicada para a Sauber, foi a pior equipe do ano passado e este ano parece que não é diferente. Tivemos uma esperança na primeira corrida, onde o Hülkenberg pontuou, mas foi uma corrida caótica, com muita variação climática, e o Hülkenberg pode ter contado com a sorte, porque as próximas corridas ficaram longe do top 10. Chefe da Mercedes admite frustração, preocupação com o desempenho que a Mercedes apresentou lá na Arábia Saudita. Só para lembrar vocês, o Russell realmente não tinha desempenho no último stint. Foi ultrapassado facilmente, não pôde esboçar defesa. Ele terminou em 5º lugar, a quase 30 segundos do primeiro colocado, que foi o Piastri. 30 segundos atrás, é muita coisa. Principalmente para um carro da Mercedes, que nas corridas anteriores tinha um bom ritmo, até para acompanhar os líderes. E o Russell, piloto da Mercedes, disse que era tudo questão dos pneus, eles estavam superaquecendo muito. Se o pneu está superaquecendo é porque o carro está desequilibrado, pessoal. Ele continua. Disse que ele estava se esforçando bastante para tentar ficar próximo do Max, mas ele sabia que não iria conseguir. E ao final da corrida, ele confessa que estava perdendo 1 segundo por volta nas últimas 15 voltas. Simplesmente não tinha ritmo. E mesmo se ele conseguisse mais ritmo, ainda teria ficado em 5º. Porém, chegar em 5º em um dia ruim, quando o carro está ruim, é uma coisa boa, mas precisa ficar mais rápido. Agora o chefe da equipe, Toto Wolff, disse que foi claramente o pior desempenho do carro até agora neste ano. O ritmo caiu drasticamente com um pneu furado e superaquecido? Como assim? Russell com o pneu furado? Tava perdendo pressão, mas até agora a Mercedes não encontrou uma explicação. Só que o comportamento do carro da Mercedes na Arábia Saudita deixou a equipe confusa, porque no Bahrein, onde o clima e temperatura são parecidos com o da Arábia Saudita, o carro foi bem. Agora, na Arábia Saudita, foi ruim. Nos 4 pneus formaram bolhas e depois perdeu muito a aderência na Arábia Saudita. Então, a equipe precisa entender por que no Bahrein foi tão bom, pois a pista também é superaquecida. Mas é um tipo de superaquecimento que é diferente do que ocorre em Jeddah. Até porque a Mercedes em Jeddah tinha expectativas, porque foi bem no Bahrein, mas aconteceu o oposto. E eles precisam entender. Pela primeira vez na temporada, a Mercedes tem uma preocupação de fato. Não conseguem entender o carro e o desempenho que entregaram. Leclerc lamenta distância para a liderança da Fórmula 1 e ele tá pensando muito nisso, hein? E relata que a equipe está fazendo algo de errado. Para Leclerc, durante o fim de semana de corrida, os treinos da sexta, sábado, qualificação e corrida no domingo, o problema não foi sempre o mesmo. Dessa vez o carro ficou 4 décimos mais lento nas primeiras 3 curvas da classificação. E no resto, até que foi bem. Então na corrida, o primeiro setor era o mais forte da Ferrari. E Leclerc mostrou preocupação com isso. Ou seja, o carro tem ritmo. Ali no primeiro setor estava bom. Lembrando que Leclerc chegou em 3º lugar, tá? Fez uma corrida boa. Então para Leclerc, claramente a equipe está fazendo algo de errado. E precisa encontrar isso, pois eles não podem perder muitas corridas enquanto tentam melhorar o carro. A diferença para o líder do campeonato já é de 50 pontos. Claro que o Leclerc está pensando no Mundial de Pilotos. É o que mais interessa a ele. Piastri está com 99, o Leclerc está em 5º com 47. E ele é competitivo e criticou a equipe, pois a equipe não está muito preocupada com o campeonato de pilotos. Mas ressalta que 50 pontos já é um número muito grande. Ele não quer perder mais pontos nas próximas corridas, porque ele acha que a equipe está perto de encontrar o ritmo do carro. Mas nas últimas corridas, uma coisa tem sido muito difícil para a Ferrari: o ar sujo. Andar atrás de um carro, 1 segundo, 1 segundo e meio, acaba superaquecendo pneus e, dependendo da pista, quando vai tentar ultrapassar, não consegue, porque o ar sujo que o carro da frente ocasiona dificulta demais, faz o carro de trás perder muito rendimento. Leclerc ressalta que sempre foi assim, porém este ano está um pouco mais do que o ano passado, porque os carros estão mais rápidos e com mais aerodinâmica. Atenção aqui, pessoal, ontem trouxe para vocês um vídeo informativo com notícias do Hamilton. Evidentemente frustrado, estava triste, falou que o ano seria doloroso, que ele não conseguiria fazer mais nada, abatido mesmo. E é claro que a mídia caiu em cima detonando ele, porque ele estava muito hypado, com muitas expectativas para pontuar com a Ferrari e não está conseguindo entregar um desempenho satisfatório. E aí o chefe da equipe, ainda ontem, defendeu o Hamilton, dizendo que a equipe iria dar 2000% para ajudar o Hamilton. E agora, o chefe da equipe bravo, agressivo,
motivo fala que a imprensa diz um monte de besteira sobre o Hamilton. E durante uma entrevista de hoje, enquanto a jornalista falava que o ritmo do Hamilton havia caído muito, Fred interrompeu o jornalista dizendo que não. Fizemos 5 corridas até agora. Então isso que você está falando aí é um monte de besteiras. Ainda estamos na disputa. Só que existem momentos altos e baixos. Pois é, pessoal, não mexa com o Hamilton, senão o Fred fica bravo. E essa história tá tão séria que o Hamilton cancelou seus compromissos pessoais para trabalhar em Maranello. Ele vai ficar lá na fábrica da Ferrari, focado no trabalho, no desenvolvimento, treino, simulação, conversar com os engenheiros, fazer testes. Ele reforçou que ele teve problemas com o carro. Entrevista essa que eu já trouxe para vocês ontem. Então agora, pessoal, para a próxima corrida aqui em Miami, nós temos aí uma semana sem Fórmula 1. E Hamilton disse que ele não vai ter nenhuma semana de folga, mas sim trabalho. Depois da corrida de domingo, ele vai cancelar alguns planos e focar na equipe. Ele tá levando isso a sério. E isso é legal de ver. Informação rápida, pessoal. A Red Bull desistiu de contestar a punição de Verstappen na Arábia Saudita. O chefe da Red Bull disse que conversou com os comissários após a corrida. E um detalhe interessante é que logo após a corrida, quando Verstappen estava tirando o capacete, o presidente da FIA foi lá conversar com o Verstappen, rapidinho. Algo muito curioso. De repente, para tentar acalmar os ânimos do Verstappen nas entrevistas, que viriam depois. Mas enfim, essa punição do Verstappen criou um pouco de polêmica, que se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo analisando e comparando com outros momentos. E trazendo para a memória que especificamente esse tipo de lance, a FIA mudou o entendimento, aliás, atualizou o entendimento a partir de 2022. Algumas coisinhas foram alteradas. Mas se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo focado nesse lance. Lembra que eu falei pra vocês que o presidente da FIA foi lá conversar com o Verstappen rapidinho, depois que acabou a corrida? Tá aí essa imagem. E depois disso, na entrevista, Verstappen soltou o verbo, amigão. Acho que de fato o presidente da FIA estava com medo do que o Verstappen iria dizer. Pois, logo após a corrida, naquela sala dos bastidores do pódio, Verstappen disse que perdeu a liderança por causa da punição. O presidente da FIA, vendo isso, foi lá tentar acalmar os ânimos do Verstappen. Mas não adianta, Verstappen falou poucas e boas na entrevista, criticando o mundo das mídias sociais, que as palavras dele são mal interpretadas ou distorcidas, e também, para não falar palavrão, ele prefere nem falar. E após, criticou a liberdade de expressão, pois no mundo de hoje, sobretudo no mundo esportivo, competitivo, você não tem permissão para expressar sua opinião, porque, obviamente, ela não é valorizada ou porque algumas pessoas não suportam mais toda a verdade. E por isso, é melhor que Verstappen fale menos. E falar menos é bom, porque também economiza tempo, já que a equipe tem muito trabalho para fazer. Opinião do Verstappen, pessoal. Concordam com ele? Comenta aí. E para finalizar, pessoal, o conselheiro da Red Bull disse que a Red Bull espera alcançar a McLaren em Imola. Atenção nessa informação. Pessoal, Imola é exatamente daqui 2 corridas. Vai ter Miami e depois tem Imola. Em Miami e em Imola, normalmente as equipes costumam trazer atualizações também. E vale lembrar que após a corrida, Norris disse na entrevista que a Red Bull está tão rápida quanto a McLaren já. A prova disso foi a grande qualificação que o Verstappen fez. E o grande ritmo de corrida, o qual também já mostrei para vocês na análise e resumo da corrida que eu fiz. O ritmo do Verstappen foi, por vezes, melhor de fato do que o da McLaren. O carro da Red Bull está verdadeiramente equilibrado com todos os compostos e pneus, pelo menos aqui em Jeddah. Tanto que até a equipe ficou surpresa, eles confessaram. E comparando com o Bahrein, a equipe fez um grande progresso. E o conselheiro de pilotos afirma que o grande pacotão de atualização do carro da Red Bull já vai começar em Miami, mas é em Imola que a Red Bull espera ter a velocidade e desempenho necessário para vencer as McLarens. Então, meus amigos, a Red Bull já começa a colocar muita expectativa na gente em Imola, porém eles também estão confiantes em Miami, que é um circuito muito bom para a Red Bull. E é claro, aqui no canal Bela Corrida você poderá acompanhar os melhores detalhes e as melhores análises de toda a corrida. Deixa o like nesse vídeo, inscreva-se no canal e compartilha para os amigos. Todo dia, no final do dia, tem vídeo informativo para você.